Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a mais essa edição do Jornal Toda Hora. Pelo horário de Brasília, o relógio marca 13 horas e você confere agora as principais notícias dessa tarde de terça-feira. E o presidente Lula sancionou o texto que pretende dar mais transparência às emendas parlamentares. A nova lei restringe instrumentos do governo para bloquear recursos. Sem vetos, o presidente Lula sancionou o projeto, aprovado pelo Congresso, que cria novas regras de transparência para as emendas parlamentares. As emendas parlamentares são uma reserva dentro do orçamento usadas conforme indicação de deputados e senadores. É esse o dinheiro enviado pelos parlamentares às suas bases eleitorais. Na semana passada, enquanto o texto ainda tramitava no Congresso, a Controladoria Geral da União divulgou atualizações sobre os dados de emendas disponíveis no Portal da Transparência. A base ainda não tem a identificação de autoria de emendas que somam 16 bilhões de reais. A proposta surgiu de uma articulação entre governo, Supremo e Congresso, depois que o ministro Flávio Dino suspendeu a execução das emendas e cobrou mais transparência na alocação das verbas. Ficaram de fora desse bloqueio aquelas emendas usadas para bancar obras já em andamento ou para atender a calamidades públicas. Apesar disso, o projeto sancionado não atende a todos os critérios de transparência, como, por exemplo, a divulgação dos padrinhos das emendas de comissão, que continuam desconhecidos. Agora, com a lei sancionada, Flávio Dino deve voltar a avaliar as regras que orientam as emendas parlamentares. Congresso e Planalto esperam que, com o novo texto, as emendas possam ser pagas novamente. Não há prazo para que Dino tome uma nova decisão. E a ANEEL discute quanto do bônus da usina de Itaipu pode reduzir os valores das contas de luz. O governo recomendou que o recurso seja usado para beneficiar até 78 milhões de unidades consumidoras. A ANEEL analisa o uso de 1 bilhão e 300 milhões de reais do bônus da usina de Itaipu para aliviar contas de luz em até R$ 49 para 78 milhões de casas. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, sugeriu à agência distribuir bônus bilionário da Itaipu para reduzir tarifa de energia e ajudar no controle da inflação. Segundo a empresa de energia, o bônus de Itaipu é o saldo positivo na comercialização da energia da hidrelétrica. Podem receber crédito na conta de luz os participantes do Sistema Interligado Nacional, das classes residencial e rural, que consumiram até 350 kWh de energia em ao menos um mês de 2023. A ANEEL começou a discutir o tema em junho. Naquele mês, a ideia era usar o valor do bônus para ajudar pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Mas a iniciativa não foi levada adiante após um acordo com o Ministério de Minas e Energia. No ofício enviado à ANEEL na semana passada, Silveira também solicitou que as bandeiras tarifárias para os próximos meses sejam definidas de forma equilibrada, a partir de uma avaliação criteriosa. De acordo com o ministro, a justificativa da reavaliação seria a melhora no nível de armazenamento dos reservatórios. Ele acrescentou que valores inadequados podem refletir na inflação do Brasil, por causa do aumento da tarifa de luz. E agora a gente fala de esportes. O Santos voltou para a Série A do Brasileirão e agora busca um novo técnico para assumir o cargo deixado por Fábio Carille. O principal alvo do Peixe é o português Luiz Castro. E ele já treinou clubes como o Botafogo e o Al Nassr da Arábia. E agora analisa um possível retorno ao Brasil. O português também tem outras propostas na mesa, mas não descartou ainda treinar o Peixe na próxima temporada. O clube está bastante otimista com a chegada do técnico na Vila Belmiro. E o empresário do técnico português, o Antônio Teixeira, veio ao Brasil e se reuniu com a cúpula santista e chegou até conhecer as instalações do clube. O alvinegro praiano quer uma resposta até sexta-feira. E Luiz Castro é o plano A do Santos e o Peixe só irá procurar outros nomes se não houver possibilidades de avanço com o técnico português para a temporada 2025. E ainda falando de esportes e de campeonato brasileiro, Botafogo e Palmeiras protagonizam uma final nos pontos corridos. Com 3 rodadas para o fim do Brasileirão, os dois times estão empatados na pontuação e se enfrentam hoje. Vamos conferir. Ambos com 70 pontos na liderança e com 3 rodadas para o fim do campeonato. O confronto direto que pode decretar o título para algum deles.
Palmeiras e Botafogo se enfrentam hoje no Allianz Parque pela 36ª rodada. Um confronto que ano passado decretou o título do Palmeiras, hoje pode ser diferente. Mas é claro que esse confronto não garante nada. As equipes ainda têm outros 2 jogos para de fato confirmarem o título, que esse ano está tão disputado que mesmo tão perto do fim, 5 times têm chance de conquistá-lo matematicamente. Fortaleza e Flamengo se enfrentam por jogo atrasado. Qualquer um que vencer pode colar nos líderes da tabela. Em caso de empate no Allianz Parque, Flamengo, Fortaleza e Internacional podem ficar muito perto de roubar a liderança. Esse ano, o campeonato promete ser dramático até o apito final do último jogo. E por enquanto é só, eu agradeço demais a sua companhia e às 14 horas eu volto com mais notícias do Jornal Toda Hora. Até mais!